os chineses hoje representam um certo equilíbrio no debate econômico mundial, no avanço científico mundial, sabe? Então, isso é importante para o mundo. O que o Brasil quer propor à China é que nós precisamos construir centenas de coisas novas, que passa por rodovia, que passa por ferrovia, que passa por portos, aeroportos, que passa por novas indústrias, que passa por empresas de químicas, que passa por investimentos novos, sobretudo na formação educacional do nosso povo. Por isso que eu penso trabalhar com a China uma troca de informação entre as nossas universidades para que a gente possa ter um trânsito maior de chineses estudando no Brasil e de brasileiros estudando nos chineses. Isso aqui, depois eu coloco outros trechos. Eu queria chamar o nosso convidado, o professor Pedro. Queria pedir desculpa, professor, pelo atraso aqui. A gente acabou se alongando um pouquinho. Muito bem-vindo, obrigado pela presença aqui, professor. Tudo bem? Imagina, Kiko, satisfação estar com você. Sempre acompanho o trabalho aqui com muita admiração. Satisfação estar com a Marília. Estava aprendendo aqui um pouquinho na live anterior. Obrigado. Muito bom. Professor, você já ouviu aí o que eu falei sobre o Lula e China, mas eu queria acrescentar o seguinte: teve uma reação imediata ontem na Folha de São Paulo e no Globo, que fizeram basicamente a mesma matéria com algumas variações, tá? Mas é isso aqui: governo dos Estados Unidos vê afronta e declarações de Lula sobre Washington na China. Membros da gestão Biden avaliam que brasileiro renunciou à pretensão de neutralidade em fala sobre guerra da Ucrânia. Depois eu vou botar aqui que o Lula falou sobre a guerra da Ucrânia também. E aí a matéria toda, assinada pela Patrícia Campos Melo, ela é em torno de fontes em off, autos oficiais, as fontes americanas que afirmam não pressionar o Brasil a não ter relações com o regime de Xi Jinping ou a escolher um dos países. Dizem aqui que o presidente brasileiro, sua equipe de política externa, adotaram um tom aberto de antagonismo aos Estados Unidos. E segue a matéria aqui com muitas queixas. O funcionário do governo americano argumenta ainda que o engajamento do Brasil com a Ucrânia tem sido muito menor do que com a Rússia, o país agressor, e menciona a visita do chanceler russo, Sergei Lavrov, ao Brasil na semana que vem. O Lavrov vem ao Brasil amanhã. No Globo, o tom é o mesmo e as fontes anônimas também, aparentemente, são as mesmas. Está aqui, governo dos Estados Unidos... perdão, entrei na mesa aqui. No Globo, é a mesma matéria, só que escrita de outra maneira. Críticas de Lula sobre guerra desagradam aos Estados Unidos, que vem repetição da propaganda russa e chinesa. As críticas feitas, blá, 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 não se referiram a disso ainda, não sei o quê. Incomodaram Washington, diz a autora Eliane Oliveira. Tem uma correspondente da Globo lá em Washington, na Casa Branca. Curiosamente, é assinado por uma pessoa que eu não sei quem é, se Eliane Oliveira, mas deve ter mais fontes do que a correspondente oficial lá da Globo nos Estados Unidos. Fica aqui também uma questão. E aí, de novo, fontes anônimas. O integrante da diplomacia americana afirmou que não há problema algum em Lula, não sei o quê. Causou surpresa, porém, a forma como o mandatário brasileiro se referiu aos Estados Unidos. Esse interlocutor disse ao Globo que o Brasil pode ter um papel importante em uma negociação de paz, e não sei o quê, e vai lá. E essa ideia de que o Brasil está se alinhando à China e também, por tabela, à Rússia, embora o Lula não tenha falado em defesa da Rússia em nenhum momento. Mas, nesse contexto, está se criando aí, acho que, uma posição do lado da mídia em que ela assume de vez a sua sabugice de pau mandado, de garoto de recados do Império Americano. Como a própria mídia americana assim, e de uma maneira vergonhosa, às vezes, né, quando toma posição a favor de invasões de países. Tem uma conta no Twitter que
elenca lá barbaridades ditas por colunistas do New York Times, do Washington Post, a favor de mortes e invasões e de tudo que os americanos fazem. Mas agora é uníssono. Toda a mídia brasileira resolveu defender que o Brasil não pode ter uma posição diferente daquela a que está, vamos dizer assim, combinado, que é o quê? Ser subserviente ao imperialismo americano, ao governo que seja lá, especialmente no terreno da economia, mas também desse novo desenho na geopolítica. Da Eliane Cantanhede até a Miriam Leitão, dizendo que o Lula só falou bobagem, só está tomando porrada. E está todo mundo ali tentando entender algo que, para mim, me parece muito claro. O Lula está agora vendo o mundo mudando, um parceiro comercial que é a China, que é muito maior que os Estados Unidos, e para onde ele está olhando. Isso está sendo transformado numa tentativa aí do Lula abandonar o grande irmão americano em direção ao dragão chinês. Desculpa ter me estendido aqui, professor, mas eu queria dar uma contextualizada e até te perguntar se você concorda com o que eu falei, se você está vendo assim, e o que está se desenhando aí quando o Lula está falando tanto em China, falando tanto até no papel aí de um novo grupo para lidar com a guerra da Ucrânia, e dizendo também que precisa botar os dois países para conversar. Por favor, professor, diga lá. Kiko, você colocou tantos elementos aí essenciais e complexos que vai demandar uma resposta também igualmente ou minimamente essencial e complexa, né? Eu vou tentar fazer isso aqui. Veja bem, quando o Putin recebeu o Xi Jinping, no encontro de um mês atrás, mais ou menos, a última fala dos dois, ela foi vazada. Certamente que não casualmente. Os chineses não fazem esse tipo de coisa. Uhum. A política externa chinesa, ela é meticulosa. A russa nem se fala. É a política externa mais milimétrica que nós temos nas relações internacionais. As duas políticas externas mais pensadas. E tem um vídeo do Xi Jinping saindo assim na porta, os dois já, digamos, ao relento, né? E uma conversa de poucos minutos ali, que é gravada em celular, como se tivesse sido vazado, e sai, obviamente, para o mundo todo. Esse diálogo, Kiko, eu diria que o diálogo que revela um novo tempo do mundo, que faz parte aí da sua fala, né? Na hora de se despedir, o Xi Jinping agradece a hospitalidade do Putin, né, que o recebeu com honras de chefe de Estado, assim como ele é recebido lá. Interessante, eles fecharam os acordos numa das salas do Kremlin, que é a sala dos antigos czares que faziam as anexações territoriais. O Palácio do Kremlin tem várias salas, e eles fecharam os acordos nessa sala. Você sabe que a política e a diplomacia, a política internacional e a diplomacia, ela é feita de signos, de simbologias, de símbolos muito fortes. Basta ver como o Lula foi recebido pela Casa Branca, e basta ver como ele foi recebido pelo Palácio do Povo, Pequim. Então, isso diz muito sobre como você trata as suas alianças, ou os países que não são considerados de grandeza. E nesse diálogo, o que é dito? O Xi Jinping diz o seguinte: obrigado, meu camarada e tal, Putin, e ele diz isso, e agora eu estou abrindo aspas, ipsis literis, ele diz, para ele, Putin, o Xi diz, nós estamos vivendo, neste momento, a mudança mais importante dos últimos 100 anos. E eu e você, ou seja, a Rússia e a China, estamos no centro disso. Uhum. E a nossa responsabilidade é agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí vem o papel do presidente Lula, exatamente no sentido que você dizia, como que acelerando as coisas. Mas mais do que acelerando as coisas, ele tem a sensibilidade, Kiko, de notar
que as coisas estão acelerando por si só. Perfeito. Então, embora perfeito. Perfeito. Então, embora alguns estivessem ou estejam com essa análise clara, que análise é essa? Que o mundo mudou, que o mundo foi para a Eurásia. A China é a nova fábrica do mundo, como diria Giovanni Arrighi, e o novo cofre do mundo.